Olá pessoal, nessa semana nós vamos continuar então falando sobre os compartimentos celulares, tá? Lembrando que na semana passada nós iniciamos, com alguns desses compartimentos que fazem parte da via biosintética secretora. Então nós falamos sobre os ribossomos, sobre o retículo endoplasmático com as suas duas partes, né? E hoje nós vamos continuar então esses compartimentos da via biosintética secretora, tá? É, então aqui a gente tem um slide, né, para fazer relembrar, né, essas diferentes compartimentos ou diferentes organelas. Hoje nós vamos ver então a parte final da via biosintética secretora, né, que tem a ver então com o complexo de Golgi, com a formação de vesículas, né, que vão ser incorporadas na membrana ou vão ser exportadas da célula, tá? Vamos falar também sobre a via endocítica, né, sobre endossomos e etc., sobre os lisossomos que fazem parte do sistema digestivo da célula, tá? E vamos continuar então e terminar com a parte da energia, que diz respeito às mitocôndrias e aos peroxissomos, tá? Bom, primeiro compartimento é o aparelho de Golgi. Tá? O aparelho de Golgi ele foi descoberto por um pesquisador, né? Foi observado pela primeira vez por um pesquisador chamado Camilo Golgi, né? No, em 1898, né? Então faz bastante tempo e recebeu o nome então por essa observação. Então, muitos livros estão descritos como complexo de Golgi ou aparelho de Golgi, né? E é um compartimento então formado por vários segmentos, tá? Então aqui nesse slide a gente tem essa representação aqui de cima, né? Onde se a gente pudesse colocar os outros compartimentos dessa via biosintética, aqui nessa que está sendo chamada face cis, estaria o retículo endoplasmático, né? Então, os ribossomos se associam com o retículo endoplasmático, formam ali proteínas que têm modificações, sofrem modificações pós-traducionais, e elas são então exportadas do retículo endoplasmático através de vesículas, né, que são incorporadas aqui nessa face cis, tá? Então, o aparelho de Golgi ele tem uma face de entrada, onde entram as vesículas que vêm do retículo endoplasmático, que é chamada de face cis, né? Ou rede cis de Golgi, né? Ele tem um conjunto depois de cisternas, né? Essas cisternas ou pilhas, né? Elas também estão subdivididas. A gente tem uma cisterna cis, uma cisterna medial e uma cisterna trans, né? Dessa cisterna trans, a gente vai ter imediatamente após a rede trans de Golgi, que é a parte final do complexo de Golgi, né? Então, essa face trans é onde a gente vai ter a liberação das proteínas, né, ou dos componentes que o Golgi, não precisam ser necessariamente proteínas, podem ser lipídios também, ou glicoproteínas, né, glicolipídios que vão ser importantes para a incorporação na membrana, tá? Então aqui a gente vai ter a saída das vesículas de acordo com o destino, né? A gente vai ver depois, a gente pode ter três possíveis destinos que saem aqui do aparelho ou do complexo de Golgi, tá? Aqui embaixo uma representação de microscopia eletrônica, duas representações, né? Então a gente consegue ver faces, né? Aqui do complexo de Golgi, aqui tem uma, aqui tem um pouco de retículo endoplasmático rugoso, aqui o envelope nuclear, né? Então eles estão mais ou menos próximos, formando uma sequência, né? Lembrando que o RNA mensageiro sai de dentro do núcleo, ele logo que entra no citoplasma é reconhecido pelos ribossomos, né? Que se aderem no retículo endoplasmático rugoso, e daí ele começa um processamento interno, né, que quando chega ao fim, dentro do retículo, ele é continuado no complexo de Golgi, né? Então as vesículas entram nessa face, que é chamada de cis,
né, uma face de entrada, né, do Golgi, né? Depois a gente tem várias cisternas, cis, medial, trans, e finalmente a gente tem uma rede trans, que é essa que estaria representada aqui desse outro lado, aonde são destacadas aquelas vesículas que já estão prontas, né, para um dos destinos dos produtos do Golgi, tá? Bom, aqui a gente tem uma imagem um pouco mais explicativa, né? Vocês estão vendo aqui o retículo endoplasmático, todo o transporte entre o retículo endoplasmático, o aparelho de Golgi, entre as diferentes cisternas do aparelho de Golgi, esse transporte ele se dá através de vesículas, tá? São vesículas envoltas por membrana que se destacam, né? Elas saem aqui do retículo endoplasmático e se direcionam para essa face de transição, né, que é a face cis, né, aqui logo imediatamente na sequência a gente tem. Então tem um elemento de transição, desse elemento de transição vai ocorrer o direcionamento para a face cis, depois a gente tem várias cisternas, tá? E essas cisternas todas elas vão culminar aqui na parte final já com uma rede trans, né? Que é essa rede de saída, aonde então as vesículas, os grânulos vão ser liberados, né? E vão ter o seu destino final, tá? Então todo esse trânsito entre as cisternas, entre retículo e Golgi, é feito através de vesículas secretoras, né? Que são vamos dizer assim, produzidas no Golgi se destacam, produzidas no retículo endoplasmático se destacam, se organizam para entrar no Golgi, passam de uma cisterna para outra, né? E aqui no fim, então, é quando elas já estão prontas, novamente elas vão ser acondicionadas em vesículas e vão sofrer o seu destino, tá? Então, esse processo ele tem vários mecanismos, né, de regulação para que justamente haja um direcionamento específico, né? Então, essas vesículas que saem, por exemplo, do retículo endoplasmático, elas devem entrar aqui no elemento de transição, né, que é essa rede inicial, é uma rede cis aqui, né, e não aqui, por exemplo, na rede trans, né? Então, existe uma especificidade, né? E isso é direcionado por uma série de revestimentos dessas vesículas, revestimentos proteicos, que a gente vai falar depois, e que são importantes para dar, então, essa direção certa, esse destino certo para aquela vesícula, tá? Bom, a gente já falou um pouquinho sobre a respeito das funções, vamos detalhar um pouco mais isso, né? Então, as proteínas que são inicialmente organizadas dentro do retículo endoplasmático, seja em subunidades, seja em outras formas, né, de fazer essa união, né, das proteínas, dobramentos, etc. Esses processos todos eles vão continuar dentro do complexo de Golgi, né? Então aqui vocês estão vendo, ó, a adição, por exemplo, de porções glicídicas das glicoproteínas, né? E aí existe uma grande variedade desses oligosacarídeos, que são pequenos açúcares que vão ser associados com as proteínas, e isso vai dar uma variedade grande que vai ser incorporado, né, e vamos dizer assim, um destino, né, de acordo com a função daquela proteína que está sendo processada, que está sendo transformada, né, dentro do complexo de Golgi, tá? O Golgi ele também atua na parte lipídica, né, na produção de lipídios, né, lipídios e glicolipídios, como está aqui, né? Então a gente tem aqui a produção da esfingomielina, né, que é um fosfolipídio importante, né, que está localizado então na membrana plasmática, faz essa adição, né, de açúcares junto com os lipídios, formando os glicolipídios, que assim como as glicoproteínas vão formar o glicocálix, né? Então todo o glicocálix, né, essa parte externa da membrana plasmática, né, vai ser produzido no complexo de Golgi, né? Então ele vai passar pelo Golgi, vai sofrer esses processamentos
e aí essas vesículas vão ser incorporadas na membrana, em pontos da membrana, né? E aí existe a importância aquela da fluidez, da capacidade, então, desses componentes se distribuírem, né, e se movimentarem dentro da membrana plasmática. Tá? Cada uma das partes, né, então, assim, se a gente fala a respeito, então, aqui do retículo endoplasmático, aqui a gente tem a rede cis do Golgi, né, depois tem todo um conjunto de cisternas, né, e finalmente a rede trans. Ao longo da passagem nessas diferentes cisternas, a gente vai passar a observar que existem modificações que são específicas de cada uma das cisternas. Então vejam aqui, ó, numa dessas cisternas mais internas vai ter a remoção da manose, né, que é um açúcar, né, importante. Ó. Então aqui mais adiante vai ter a adição da N-acetilglicosamina, adição da galactose. Então, todos esses processamentos, né, que vão acontecendo, eles vão, o Golgi ele funciona basicamente como se fosse uma fábrica, né, entre aspas, essa fábrica, né, ele tem várias etapas, né, é como se fosse uma linha de produção, e em cada uma dessas cisternas tem um conjunto de enzimas específicos que vai produzindo determinada modificação. Tá? Então, no final, a gente vai ter um componente, né, uma proteína ou um lipídio, né, que passou por todas as cisternas, sofreu as transformações necessárias para seguir um desses destinos. Né? Ou vai ser secretado para fora da célula, né, por exemplo, uma enzima digestiva pancreática, né? Então a célula acinosa do pâncreas, ela é rica em complexo de Golgi, né? E essa produção de enzimas pancreáticas segue esse modelo, vai passar pelo Golgi, vai ser empacotada e vai ser secretada no momento adequado, né? Elas ficam armazenadas dentro do citoplasma e quando existe um estímulo, né? Que existe alimento que está presente dentro do intestino, ou dentro do estômago, né, ele pode ser liberado, essas vesículas vão formar o suco pancreático, né, que vai ser liberado lá no duodeno e que vai fazer essa digestão, né, importante aí para quebrar em partes pequenas o alimento. Tá? Também pode ser uma enzima que vai ser armazenada num lisossomo, né, que vai fazer parte de outro sistema, né, que é o sistema digestivo da célula, tá? Ou simplesmente vai ser incorporado na membrana. Pode ser uma proteína, uma glicoproteína, um glicolipídio, ou mesmo um lipídio que vai ser incorporado na membrana plasmática, vai servir para renovar os componentes da membrana. Tá? Então aqui a gente tem a representação, ó, de toda essa via biosintética secretora. Né? A gente tem um núcleo, a produção então do RNA mensageiro, os ribossomos, né, que vão se ligar ao retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático rugoso vai fazer algum processamento, depois vai passar para o Golgi e assim vai, e no final a gente tem essas vesículas, né, ou grânulos, no caso aqui de secreção, aonde a gente vai ter um destino específico. Tá? Então tudo isso vai acontecendo dentro do Golgi. Vejam que aqui está representado, ó, vesículas, né, que brotam aqui de uma cisterna, que são transportadas, né, através do citoesqueleto e se fusionam com a membrana da outra cisterna. Então, o conteúdo delas é transformado aqui e depois de transformado, segue empacotamento de novo numa vesícula, vai para a cisterna seguinte. Tá? Depois a gente vai ver que existe alguma dúvida ainda sobre exatamente como. Existem dois modelos, né? Esse modelo que eu estou falando para vocês é o modelo de transporte vesicular. Né? Então, tudo que está sendo produzido aqui dentro do Golgi, ele está sendo empacotado e transportado em vesículas. Tá? Então, as cisternas ficam estáticas. Né? Elas recebem a vesícula, as enzimas que estão aqui dentro, elas atuam sobre esse componente. Quando está pronto, passa para a vesícula de novo, vai para a cisterna seguinte e, no fim, libera para o destino. Tá? Bom, então aqui a gente tem o nome, né, das três vias
que a gente pode chamar como destinos, né, do material, dos componentes que passam dentro do Golgi. Então a gente vai chamar de via secretora constitutiva todos aqueles componentes que são incorporados na membrana. Tá? Então essa via ela não tem uma regulação. Né? Esses componentes eles simplesmente vão sendo produzidos, quando chega no fim, eles são incorporados na membrana imediatamente. Tá? Então é uma maneira de reciclar a membrana, né, dos componentes da membrana, e ela não tem um controle específico da célula, né? Diferente da via de secreção regulada, que a gente tem como exemplo a célula acinosa pancreática, né? Então ela vai produzir uma determinada enzima, vai acumular ela numa vesícula, mas ela vai esperar um determinado momento para poder então liberar esse produto, né, no meio extracelular. Né? Então ela vai ter uma regulação. Por isso que a gente chama de via de secreção regulada, né? Porque ela vai depender de alguma sinalização externa, que no caso é uma sinalização nervosa e hormonal, né? De que está na hora de liberar o suco pancreático, por exemplo. Né? E isso acontece também com neurotransmissores, com outros hormônios, né? E que são importantes, né? Porque a célula, se ela liberar essas enzimas sem controle, né? Elas eventualmente, pela quantidade, elas podem acabar produzindo danos, né? Porque são enzimas que atuam na digestão, né? Então elas precisam ter a sua produção regulada, sua produção e secreção regulada, tá? Então são armazenadas dentro da célula. A célula produz, armazena, quando ela recebe um estímulo, ela acaba liberando no meio extracelular todas aquelas vesículas que estavam acumuladas no citoplasma. Tá? E a terceira via é a produção dos lisossomos, né? Que aí sim fazem parte do sistema digestivo. Tá? Então são proteínas que vão ser marcadas, elas têm um resíduo de manose 6-fosfato, né? E esse resíduo ele vai sofrer uma fosforilação, etc., da manose, né? Então é uma transformação, né, desse açúcar, né, que vai ser associado junto com as proteínas. Tá? Então, nesse caso, é um destino específico, né, que são vesículas que vão permanecer dentro da célula, esperando alguma necessidade de digestão, né? Ou um fagossomo, ou um endossomo, né? Ou até uma vesícula de pinocitose, etc., que eles vão entrar em contato com esse lisossomo, e aí vai haver uma fusão das vesículas e degradação do conteúdo, né, que vai ser aproveitado pela célula, ou simplesmente para destruir algo que pode ser danoso, né, ou pode ser prejudicial. Tá? Bom, como eu tinha falado antes, essas vesículas elas não transitam de forma aleatória. Né? Então, existe todo um mecanismo, né, que a gente chama de mecanismo de transporte vesicular, que está ancorado principalmente em revestimento, né, proteico da membrana da vesícula. Né? Então, a face citosólica das vesículas possui capas de proteínas, né, que fazem então esse direcionamento. Então, isso vai fazer com que determinada proteína seja específica para aquele local alvo daquela vesícula. Então, se é a membrana plasmática, ela vai ter uma afinidade, um alvo específico que é a membrana, que é diferente da vesícula de secreção, que é diferente, por exemplo, dos lisossomos, ou mesmo daquelas vesículas que estão naquele transporte entre as diferentes cisternas do aparelho de Golgi. Tá? Então, a gente tem aqui 3 exemplos, né, de revestimento. Né? São 3 proteínas, essa que é chamada coaptâmero 1, né, que tem várias subunidades, é uma proteína complexa, assim como a clatrina também, e o coaptâmero 2. Tá? Então, conforme o tipo de vesícula, ele pode ou não ter um revestimento proteico, e esse revestimento, o tipo de proteína que vai estar presente, também vai indicar assim qual a fase ou qual o destino dessa vesícula. Tá?
Então vamos entender um pouquinho melhor. Aqui a gente está vendo, ó, um pedaço do retículo endoplasmático, né? Aqui tem aquela porção de transição, né, que está associada com a face cis, né? A face cis é a face de entrada do Golgi, tá? Depois a gente tem aqui várias cisternas, né? Cis, medial, trans e a rede trans, tá? Então a gente vai ter uma variedade aqui, ó, de destinos de acordo com o revestimento. Vejam, a vesícula, né, o grânulo de secreção, ele inicialmente, essa vesícula é revestida por clatrina, né? Essa proteína, ela forma uma estrutura que tem, parece ter 3 perninhas aqui, é um chamado de triskelion, tá? E logo na sequência, ela perde essa capa de revestimento com a clatrina, tá? Então, aquelas vesículas acabam ficando presas dentro do citoplasma. Isso é um sinal, né, que faz com que haja esse destino, né? Em compensação, as vesículas que vão direto para a membrana plasmática, elas não têm revestimento nenhum, nem inicial, nem depois, né? E aqui a gente também tem, na formação dos lisossomos, inicialmente aqui o revestimento, então, com a clatrina, tá? Bom, e onde é que estão as outras duas, né? Onde é que está o COP1, onde é que está o COP2, tá? Então, normalmente, o que acontece? O COP2, ele reveste, o coaptâmero 2, ele reveste as vesículas que saem do retículo endoplasmático, né? E vão em direção ao Golgi, tá? Então, aqui são vesículas revestidas com COP2. E dentro do Golgi, né, em direção aqui na parte interna, a gente vai ter, principalmente aqui no transporte das vesículas entre as cisternas, a gente vai ter o envolvimento dessa outra proteína de revestimento que é chamada, então, de COP1. Tá? Então, todo esse processo, obviamente, ele vai ser baseado no citoesqueleto também, né? O citoesqueleto vai servir como se fosse uma via para levar de um lado ao outro, mas ele tem, então, esse destino, né? Esse carimbo, né? do destino a partir do revestimento externo dessas vesículas. Tá? Aqui a gente tem uma imagem, né, como é que se dá essa formação. Vejo que existe uma série de proteínas envolvidas, tem uma proteína carregadora, as moléculas que elas têm afinidade, que vão levar, né, adiante. E aí tem duas proteínas, ó, que vão atuar em conjunto. Uma é essa que está num verde mais claro, que é chamado de adaptina, e que liga a proteína carregadora com a clatrina, né, que fica na parte externa. Então isso vai formar como se fosse um broto, né, que vai sair da membrana, né, seja do retículo endoplasmático, seja das diferentes cisternas do Golgi. E aí vai ter uma vesícula como essa que está aqui, ó, né, que vai ter um destino específico, né, e quando ela se liga no seu destino, então ela vai liberar essas moléculas que estão em vermelho aqui para que elas sejam processadas, ou se já é o final, né, que ela está pronta, vai ocorrer, então, no caso das vesículas de secreção, uma liberação da clatrina e adaptina, que vão se descolar, né, vão se desgrudar aqui dessas vesículas de transporte, e depois, quando tiver o estímulo adequado, elas vão se fusionar na membrana e liberar para o espaço extracelular. Tá? Então, a formação da vesícula tem toda uma arquitetura, né, que é um conjunto, então, de proteínas aí que vão dar esse aspecto, tá, e que vão ajudar no direcionamento. Tá? Esse processo ele é bastante complexo, tá, porque além desse sistema com a clatrina, tem outros sistemas, né? Aqui a gente tem os snares, né, que são vesículas que estão associadas com esse transporte de substâncias, né, entre compartimentos. Então vejam aqui, ó, nesse caso os snares eles têm uma complementariedade, né? Então existe uma proteína na membrana que reconhece uma outra proteína do compartimento alvo e aí se liga e o conteúdo pode ser passado para cá.
Se essa aqui que tem um formato de triângulo tentar se acoplar com essa mais arredondada, não vai conseguir, né? Então aqui o compartimento B, por uma questão aí de afinidade, né, de complementariedade, não vai receber essa vesícula. Para entrar aqui tem que ter o receptor mais arredondado, né? Então a gente chama os snares, isso é uma sigla, né? Que tem uma parte que é vesicular, né? E uma parte aqui que está relacionada com a membrana do compartimento. Tá? Então, isso é um outro sistema, né, que também funciona, só para vocês terem uma ideia, que é bastante complexo isso, e dependendo do local, do tipo e do tecido, a gente vai ter um tipo de destinação que é importante e que tem um papel naquele tipo celular. Tá? Bom, isso aqui é interessante, né? Porque o que que acontece? Existem uma série de proteínas, de enzimas, né? Que são enzimas que seriam os trabalhadores dessa fábrica, entre aspas, né? Se a gente considerar o Golgi e o retículo endoplasmático como fábricas, né? Dentro dessas fábricas, ou seja, dentro das cisternas do Golgi, né? Dentro da luz do retículo endoplasmático existem proteínas, tá? E essas proteínas são os trabalhadores dessa fábrica, tá? E basicamente essas proteínas elas não devem seguir adiante, né? Se é uma proteína que está dentro do retículo endoplasmático, uma enzima, ela deve permanecer ali, porque ali é a função dela. Então essas proteínas que são residentes, por exemplo, no retículo, né? Elas têm um sinal que é chamado de cadel, né, o KX, tá? E esse sinal, essa proteína, esse pedaço da proteína, é como se fosse uma identidade, né, que faz com que todo o retículo endoplasmático e também o Golgi saibam que essa proteína ela não deve ser empacotada nas vesículas para ir adiante, né? E isso então serve para que esses compartimentos possam evitar erros, né? Do tipo, tem uma proteína que resolve seguir junto com uma vesícula para poder sair da célula, né? E aí ela precisa ser impedida, né? Porque ela tem a função dela aqui dentro. Então existe uma estratégia que é de ligação a receptores, né? A gente viu que cada vesícula de transporte tem uma molécula cargo que vai se prender naquela proteína, né? E existe aqui um gradiente de pH, né? Então, o pH dentro do retículo endoplasmático ele é um pH neutro, e à medida que vai passando aqui, vai entrando dentro do Golgi, passando pela face cis, pelas cisternas, né, ou pilhas, né, e na rede trans, existe uma pequena acidificação, né? E isso vai impactar de forma significativa na afinidade dessas proteínas residentes com as proteínas carregadoras, né? Então, o que vai acontecer? Elas não vão conseguir se desprender aqui das proteínas carregadoras e, portanto, isso vai fazer com que elas não consigam ir adiante, né? Então, elas vão fazer um caminho inverso, né? Esse caminho inverso é justamente para recuperar, né, uma via de recuperação, né, uma via que a gente chamaria ela de retrógrada, né, que é para trazer de volta essas proteínas, e aqui então dentro do retículo endoplasmático elas acabam se soltando, né, em função do pH mais próximo ao neutro, né, que aí ajuda nesse processo de liberação, né, de desacoplamento. Tá? Então o gradiente de pH é importante para fazer essa seletividade dessas proteínas, né, que tem esse sinal, cadel, e que são proteínas residentes do retículo endoplasmático. Assim, elas não têm como seguir adiante, virar lisossomo, ou sair da célula, ou ser incorporada da célula, porque ela não vai se desprender aqui da proteína carregadora. Tá? Então, esse é um mecanismo inteligente, né, que a célula tem, baseado no pH, para impedir essas malfunções, né, que eventualmente podem acontecer. Tá? Bom, como eu tinha falado para vocês,
eu descrevi o complexo de Golgi com base numa teoria que é chamada de transporte vesicular. Então, tudo aquilo que está sendo processado, as proteínas, os lipídios, eles são acondicionados em vesículas e vão para a cisterna seguinte. São processados, acondiciona em vesícula e vai indo assim, né? E eventualmente aquelas proteínas fazem um transporte retrógrado, né? Então, o anterógrado que está indo em direção ao destino e o retrógrado que está voltando. Né? Então, as cisternas ficariam estáticas, né, com o seu conteúdo de enzimas, que são os trabalhadores da fábrica, que são permanentes, ficariam ali dentro, à medida que chegam novos substratos, são trabalhados e empacotados para a cisterna seguinte. Tá? Só que existe ainda uma dúvida, né, se esse seria efetivamente o modelo de funcionamento do Golgi. Tem alguns pesquisadores que propuseram, então, um outro modelo, que é esse modelo baseado na maturação de cisternas. Né? Então, como é que funcionaria esse modelo? Né? Aqui a gente está vendo, ó, tem a rede cis do Golgi, as cisternas ou pilhas, né? Cis, medial e trans, e a rede trans do Golgi. Tá? Nesse caso aqui do transporte vesicular é fácil de entender. A vesícula vai de uma cisterna para outra, chegou no fim, vai para o destino. Tá? E como é que é a maturação de cisternas? A maturação de cisternas seria assim. Todas as vesículas que saem do retículo endoplasmático aqui, ó, elas se juntariam e formariam um compartimento. Né? Esse compartimento seria uma cisterna. Tá? E essa cisterna aqui, ela receberia as vesículas com as enzimas que terminaram o trabalho na cisterna seguinte. Então, a cisterna ela iria progredindo à medida que ela vai sofrendo, ou que seus produtos internos vão sofrendo as transformações. Então, a cisterna progride e o que faz o transporte retrógrado, esse transporte nas vesículas, é da maquinária celular, aqui, da maquinária dos trabalhadores dessa fábrica, entre aspas, né? E são as enzimas que vão agora ser destinadas de forma retrógrada para outra cisterna que vem vindo e que precisa sofrer esse processamento. Tá? Então, com isso, o que vai se movimentando com os substratos que estão sendo produzidos são as cisternas, né? E não as vesículas, como nesse outro modelo. Tá? Então, é importante procurar entender como é que funciona e as diferenças. Né? Nesse aqui, por isso que o nome diz, é o modelo de maturação de cisternas. Né? Elas vão maturando e vão passando para a fase seguinte a partir do recebimento de vesículas que vêm num transporte retrógrado. Tá? Então, essas enzimas transformadoras, que são os trabalhadores da fábrica, são empacotadas na vesícula, vão para a cisterna que está imediatamente anterior e começam a trabalhar ali. Né? E as cisternas vão indo e vão recebendo até que no fim a cisterna, então, ela se fragmenta em várias vesículas que vão para o seu destino. Tá? Então, existem provas, por mais que isso seja confuso, né? Mas existem provas da existência das duas teorias. Tá? Então, é importante a gente entender a maneira como ela está sendo proposta, né? Cada uma delas, e ver as diferenças, né, que existem entre elas. Tá? Bom, então assim a gente encerra a via biosintética secretora, né, com o complexo de Golgi, que é o último compartimento dessa via. Tá? A gente viu que um dos destinos do Golgi são os lisossomos, tá? E por isso a gente emenda agora já com o sistema de degradação, né, que é um outro sistema com outros compartimentos, né, importantes. Então esse é o primeiro. Então os lisossomos, eles são vesículas, né, cujo interior está repleto de enzimas, né? São chamadas de hidrolases ácidas. Ó. Enzimas que degradam ácidos nucleicos, proteínas, açúcares, lipídios, fosfatos, sulfatos e assim por diante. Tá? Uma gama imensa
de substratos podem ser degradados pelos lisossomos, tá? Nesse caso, a peculiaridade é que elas estão num pH ácido, tá? Então a gente tem aqui enzimas acondicionadas dentro de uma vesícula que tem um pH ao redor de 5, enquanto o pH do citoplasma, né, é um pH próximo do neutro, 7,2. Tá? Então, esse pH ácido ele é mantido, basicamente, por uma bomba de prótons. Né? Então, aqui vocês estão vendo o próton hidrogênio, que é continuamente bombeado para dentro da vesícula e, com isso, acidifica o pH. Tá? Isso, é claro, feito com gasto energético, né? Que a gente tem quebra de ADP, a ligação do ADP com o fosfato inorgânico, e essa energia, então, serve para fazer esse bombeamento. Tá? Esse é um processo que ele basicamente é um processo de defesa da célula, né? Porque a célula, se ocorrer uma ruptura desse lisossomo, essas enzimas, o pH ótimo delas de funcionamento, vai ser diferente do pH do citoplasma. Então, eventualmente, elas vão ter alguma atuação no citoplasma, mas muito pequena. Né? Esses substratos biológicos, todos eles estão presentes, às vezes, né, dentro do citoplasma. Então, se ocorrer uma ruptura acidental, a célula poderia ser destruída pelos próprios lisossomos. Né? E isso é um mecanismo, então, de segurança para a célula. Se ocorrer a ruptura de lisossomos, né, como o pH do citoplasma é mais alto, a atividade enzimática ela fica muito diminuída e não causa danos significativos. Tá? Bom, o lisossomo ele vai atuar em conjunto com vesículas, né, que são produzidas a partir daqueles mecanismos que a gente viu de engolfamento, né, de substâncias, de partículas, né, ou de macromoléculas. Tá? Então, nós falamos da fagocitose, da endocitose, por exemplo, da pinocitose. Né? Então, tudo isso que é internalizado, né, através desses mecanismos, por exemplo, uma bactéria, aqui um componente, né, como a gente viu, né, o LDL, por exemplo, que vai se ligar no receptor e vai formar uma vesícula, vai formando então esses fagossomos ou endossomos, né, ou vesículas, né, que derivam então da pinocitose. Tá? E esse sistema de internalização desses componentes, ele vai se encontrar com os lisossomos. Tá? Então a gente tem aqui fagossomos, endossomos, também tem um mecanismo interno da própria célula, né, que é de fazer autofagia, né, organelas que não precisam mais, componentes celulares, podem ser destruídos, né, aqui tem uma mitocôndria como exemplo, né, vai formar um autofagossomo, e todos esses vão se ligar com os lisossomos. Tá? Qual é a condição para eles se ligarem? A gente viu que o pH do lisossomo é ao redor de 5. Né? E aqui a gente está internalizando alguma partícula ou algum material, mesmo que seja de dentro do citoplasma, que tem um pH próximo do neutro. Tá? Então a necessidade é que, ao longo dessa internalização, o pH desse fagossomo, desse endossomo ou mesmo do autofagossomo, o pH baixe. Né? Então aqui essa preparação para o encontro com o lisossomo é justamente esse abaixamento, essa diminuição do pH interno dessas vesículas. Tá? Então quando a gente fala em endossomo inicial, né, a gente está falando de uma vesícula que tem um pH muito próximo do citoplasma ou da matriz, muito próximo do neutro. Quando a gente já está falando de um endossomo tardio, né, ou um fagossomo, ou um autofagossomo tardio, a gente já está falando de uma vesícula que já está com pH mais próximo do pH lisossomal, né, e que aí já pode se fusionar para que essas enzimas tenham a sua atuação ótima, né, naquele pH onde vai permitir que elas possam converter todos os substratos, né, em novos produtos e façam a degradação desses componentes. Tá? Então esses dois sistemas eles atuam
em conjunto, né? Esse sistema digestivo da célula tem esse sistema de endocitose ou fagocitose, junto com o sistema lisossomal, que se une para fazer esse processo de degradação. Tá? Aqui a gente tem um sistema mais amplo, né, onde a gente consegue ver a formação das vesículas, né, essas vesículas iniciais, vejo também que elas têm envolvimento da sinalização com clatrina, né, inicial. Aqui a produção dos lisossomos, né, e a fusão, né, vejam, formação de endossomos, né, uma vesícula de endocitose nesse caso, né, que vai então diminuindo o seu pH, né, vai diminuindo o seu pH e vai fazer a fusão, né, desse endossomo com os lisossomos. Ó. A partir daí, degradação, aquilo que pode ser aproveitado pela célula vai ser aproveitado, aquilo que não é aproveitado vai ser eliminado, vai ser colocado para fora da célula, né, por exocitose. Tá? Então aqui tem um sistema completo de como funciona, desde a produção do lisossomo, o acoplamento, né, das duas vesículas, né, na vesícula do endossomo, aqui um endossomo tardio já, um endossomo maduro, né, quer dizer, aquele que já está com o pH mais próximo do lisossomo, né? Então as enzimas agem sobre o substrato, aquilo que pode ser aproveitado é aproveitado, o que não pode é eliminado da célula. Tá? Então esse é o sistema digestivo, é aquele sistema então que está associado com essa digestão de componentes ou mesmo destruição eventualmente. Né? Aqui em vez de ser endocitose pode ser uma fagocitose de uma bactéria, né? Ou uma parte de uma bactéria que precisa ser degradado para que ela não prejudique o organismo. Tá? Bom, daqui a pouquinho a gente volta. Até mais.